comissionados a fazer missão. Tranquilo? Todos nós somos comissionados a fazer missão. Missão se faz de vários meios e formas, com a tecnologia que nós temos hoje, com o folheto, com a nossa própria vida. Às vezes a gente prega com palavra, e também prega às vezes sem palavras. Mas todos nós estamos embasados no quesito missionários, de alguma forma, tentarmos nós ganharmos almas e vidas para com o reino do céu, a começar pela nossa casa, pela nossa própria família. E é claro que a princípio, quando a gente se converte, a gente não entende muita coisa, a gente quer que todo mundo venha para a igreja, às vezes é a força. Quando a gente se converte, você vai pregar o evangelho, já errei muito nisso. Se você não for vier para Jesus, não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Desvia para onde você vai também. Então a gente começa, às vezes, de uma forma dura, não é assim? Mas depois você vai aprendendo no decorrer do tempo que as coisas não é assim, não é por força, não é por violência. Mas de se pregar o evangelho, há uma necessidade inata de todos nós, diretamente ou indiretamente, de se propagar e anunciar as boas novas de salvação para as vidas que estão lá fora, para nós que nos achegamos também diante do reino de Deus. Lembro muito bem eu que na pandemia estava lá na penitenciária, lá na Taliba Nogueira, em Hortolândia. Como na pandemia não só conseguia pregar, ninguém conseguia entrar para visitar os presos. Salvaguarda, irmãos, que 70%, 80% das pessoas que estão presas dentro de uma penitenciária são filhos de cristãos. Eu tive o privilégio de conhecer a cadeia por dentro. Meu filho pegou 9 meses de uma situação lá que ele não devia. Ficou 9 meses preso no CDP de Americana. 9 meses preso e Paulo visitando o filho. Então eu posso falar, tanto de fora, como quando entrava para dentro também. Você entra na cadeia, como meu filho estava lá, e falou, já que eu estou na chuva, agora vou se molhar. De fazer o meu papel como pai, de visitar, de dar todo o suporte, já que eu não achou, vou pregar o evangelho aqui, largar meu filho de canto lá e partia para a roda, aonde tinha o trabalho da roda, se pregar o evangelho, estava Paulo lá. Então assim, pequenininho, eu estou muito cuidado com o que eu falo, para não ofender, não machucar, mas eu falo um pouco de propriedade em algumas situações. E é diferente quando você convida alguém para pregar. E tem os irmãos, são uma peça nata, inteirado na palavra, são uma peça. Mas para falar de missão, irmão, tem que aprender muito. Porque é bom quando você ouve alguém que fala e carrega as marcas daquilo que ele faz. Porque tem ali algo que vai nos inspirar, nos instruir a fazer a obra que ela é de Deus. Então, toma cuidado. Mas eu já tive pro lado de fora, entrei pro lado de dentro, lá dentro da cadeia, como o irmão frisou aqui, você entra na cadeia, você vai cantar o hino 15. Ó, quão cego andei e perdido. Não é só quem está aqui, a cadeia inteira canta o hino 15. E aí você passa a conversar com um com o outro. Eu era da igreja, eu era filho de pastor, eu era pastor. É 70%, 80%. O que será que acontece? São N situações. Teve um rapaz lá que ele foi preso errado, era gêmeo com o irmão, chegou, o irmão aprontou, é cada história, né? O irmão aprontou, é terrível. O outro chegou do serviço, quando chegou já pegaram o rapaz e levaram, nem para saber quem que era, quem que não era. Ficou na cadeia preso, de outro estado aqui em São Paulo. Só que na cadeia preso, o rapaz se tornou uma bênção. Aceitou Jesus, virou compositor de letras de canções dentro da cadeia. Deus tem suas multiformas de trabalhar. Deus tem os seus meios de trabalhar em nossa vida. E a gente vai ouvindo cada história de cada pessoa, você para conversar, reúne o pessoal para orar, mas é bom essas certas situações que acontecem. E eu vou estar para outra situação que eu achei importante também, grifo essa. Dirigindo um trabalho que fizemos aqui em Hortolândia, na época ninguém podia entrar, a família podia visitar, e nós levamos o gerador. O Ataliba ele fica numa baixada, tem uma parte que fica no alto, o Ataliba fica numa baixada, e o pátio, aonde é quadro de futebol, que eles ficam lá chamado pedal, fica lá no pedal pedalando lá, e as pessoas pedalando, e lá não tem pra onde correr. Ou ouve. Viu?
Se porventura você estiver aqui dentro, achar que tá bom, quiser pegar umas férias, partir pro mundo e de repente pode ser acontecer. É a escolha. Né? Você pode até sair. Ah, não quero ir na igreja. Beleza, irmão, você vai de repente. Eu não quero isso. Já aconteceu muito lá. Não quero ver seu pai, a mãe, aí negócio de ser crente achar, não sei o que. São escolhas. Ninguém pode ser obrigado a nada. Mas lá não tem pra onde fugir. Lá ou ouve. E a gente pregando o evangelho, falando o evangelho. Um belo dia saiu um rapaz lá, foi lá, o alvará, cantou o alvará, ele saiu saidinha. Irmão, ele passou diante de nós. Passou diante de nós. Demos a oportunidade para ele dar uma palavra ali, que estava saindo, ele estava grato por você com o irmão. Irmão, vocês não, ele mencionou com suas palavras. Irmão, vocês não sabem, irmão. Vocês não sabem o poder que existe através da palavra, irmãos. Ele falou, eu preciso voltar para a igreja. Preciso voltar para a igreja. Eu preciso ser mais. Ele falou, eu preciso ser mais crente. Como é que pode? Vocês deixam a sua casa, deixam o seu lar, deixam o convívio familiar e vêm aqui para pegar a palavra. E a gente está lá dentro pensando besteira, tentando, querendo se matar, com a cabeça negativa. Mas quando a gente ouve uma palavra, ela muda a nossa vida, muda a nossa história. O poder que há embasado na palavra de Deus. Para baixo, para amarrar. Aquilo ressoa no meu coração como um sentimento de missão cumprida. Sabe? Como diz o apóstolo Paulo, e ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Não que a gente faz por medo, por obrigação, por imposição, mas a gente sente a necessidade de anunciar o evangelho. Este texto que nós fazemos menção nesta noite aqui, que o presbítero nos colocou como tema, isso ressoa propriamente, nato e forte, ao coração de quem está diante de uma obra, irmãos. Diante de quem entende de uma necessidade. Que Deus coloca no seu coração algo, e Ele espera a vertente de quem vai pregar. Ele é pelo menos cuidado de andar dentro daquilo que Deus colocou. Assim eu entendo. Quando alguém escolhe um tema não é por acaso, não é acaso da vida. Há uma necessidade para a igreja. E Deus escolhe alguém, coloca uma mensagem no seu coração, para que quem vê, parta daí e traga alguma coisa que venha edificar a igreja, o corpo e o todo para a glória de Deus Pai. Lendo e discorrendo dentro desse contexto, eu quero ser bem objetivo. Por quê? Porque nós encontramos situações adversas em um contexto que um homem, esse homem chamado Paulo, ao se converter, e Paulo ele está justamente o que vai nos anteceder desde o capítulo 20, eu fiz questão de 21 ao 27, fiquei no 27, ponderei todas as passagens que Paulo andou, pontuou, mas eu não quero ser teológico, eu sou objetivo e prático. O apóstolo Paulo entra naquela situação justamente pela condição de achar em si algo que ele ponderava sobre o seu coração antes de pregar o evangelho. Paulo está ensinando, dentro do ensino que o Paulo está ensinando, nós vamos encontrar oposições. E a oposição que vai estar na vida de Paulo, vai levar ele para essa situação de ser levado a Roma. E eu fiquei lendo, observando e vendo, e encontrei alguns contrapontos importantes nesse contexto aqui. E ela está embasada justamente na embarcação, que todos nós aqui estamos. Diferente do apóstolo Paulo aqui, que estão com o navio, tem várias pessoas, 286 pessoas, almas naquele navio.